Olá, amigos do canal Videira Espírita, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Thelma Arieta e estamos hoje aqui reunidos mais uma vez para dar continuidade ao estudo da obra 50 anos depois, ditado pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. E que para que nós possamos ter uma ambiência adequada ao estudo, vamos ler uma página do livro Palavras de Vida Eterna, ditado também pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem do dia de hoje é a mensagem número 2. E a mensagem número 2 é intitulada Cresçamos para o Bem. E o versículo destacado por Emmanuel está narrado em João, capítulo 3, versículo 34. E as palavras são de Jesus, que diz assim: Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Vamos ver o que Emmanuel traz para nós como considerações dessas palavras de Jesus. Observa a munificência, ou seja, observa a generosidade das concessões divinas por toda parte. Enquanto o homem raciona a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera suas leis de abundância. Anota na terra em torno de ti. O sol magnificente, o sol grandioso, nutrindo a vida em todas as direções. O ar puro e sem medida. A fonte que se dá sem reservas. Tudo infinitamente doado a todos. Tudo liberalmente repartido. Qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor jazem, as portas de sabedoria e do amor permanecem constantemente abertas. Os tesouros da ciência, as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. No entanto, do rio de graças da vida, do rio de dádivas da vida, cada alma somente retira a porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. E agora, então, envolvidos por essas reflexões de Emmanuel, vamos orar? Amado Mestre Jesus, Espíritos benfeitores, o anjo guardião de cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor amado, a oportunidade de estudo, a oportunidade de ter entre nossas mãos este livro trazido a nós pela psicografia de teu filho Francisco Cândido Xavier, ditado por este filho amado, Emmanuel. Que possamos, a cada encontro de estudo, assimilar as lições e trazer para a nossa vida diária. Abençoa, Senhor, os nossos lares, para que possamos ter a ambiência adequada para o nosso estudo de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus.
Então, meus amigos, como de costume, vamos fazer retroceder um pouquinho, né, para o estudo da semana anterior, da semana passada, para nos situarmos e partirmos então para o estudo de hoje. Então, a obra, ela inicia no ano 131 da nossa era. Estamos lá na Praça de Esmirna, com toda aquela movimentação, com os escravos para lá e para cá, com as suas liteiras, levando os seus amos. E tem uma liteira em particular que é seguida por um homem dos seus 45 anos, com perfil israelita, um orgulho silencioso e inconformado com a situação de escravo, que é perceptível que ele estava se sentindo assim. E ele era escravo apesar de não estar carregando a liteira. E daí, momentos depois, essa liteira para na frente de uma bela casa, e na entrada, um homem dos seus 40 anos o espera. Né? E esse homem e a família acabaram de chegar de uma viagem, da sua viagem vindo da Judéia. E nessa liteira temos o senhor Caio Fabrícios. Né? E os dois, então, se cumprimentam, matam as saudades, né? Estavam já um bom tempo sem se ver. E Caio, então, na sua conversa com Elvídio, que é o nome do senhor que estava à porta da casa esperando por ele, ele conta a Elvídio que das suas preocupações, né, com Cláudia Sabino. Cláudia Sabino foi, na juventude de Elvídio, um romance, ele teve um romance com ela, e depois ele terminou aquele romance, e tudo indica que ela teve um filho dele, né? E o nome desse filho seria Silano, e que ele não assumiu, mas que seu pai, Quinéio Lúcius, o criou, né? Trouxe para si, tratou como um filho, né? Vamos dizer que ele tem até adotado, Quinéio Lúcius adotado o Silano como filho, sendo ele, então, um provável rebento de Cláudia e Elvídio, naquele envolvimento na juventude. Né? E então, Elvídio fala das suas preocupações para ele, né? Ele não quer mais falar nesse assunto, né? Que foi uma coisa da juventude, e não quer reconhecer que Cláudia Sabino, então, hoje casada, nessa época, então, casada com o prefeito, né, da cidade, de Roma, né, e que talvez ele não... Ela, que já não era mais uma plebeia, né, era uma mulher de destaque na sociedade, então que pudesse haver algum problema em relação a isso. Mas ele não quer mais falar nesse assunto, encerra a questão e traz ao amigo, Caio Fabrícios, que ele tem uma preocupação com as filhas, né? Principalmente com Célia, com a educação das duas, né? Mas está preocupado com Célia, a filha mais nova, que ele acha que ela tem umas esquisitices religiosas, né? E que ele tem a intenção de, chegando, quando saírem de Esmirna, voltando para Roma, para a capital do Império, ele tem a intenção de deixá-la com seu pai, né, o avô de Célia, Quinéio Lúcius, para que ele ajude a resolver essa questão. E então, daí eles estão ali, encerram esse assunto também, daí Caio Fabrícios traz para ele aquele escravo que acompanhou a liteira, né, sem carregá-la.
e que já tinha chamado a atenção de Ovídio. Né? Algo nele chamou a atenção. E então Caio Fabrícios mostra o escravo, dizendo que este era um presente que ele havia trazido para o amigo. E terminamos aí, fizemos a pausa do nosso estudo nesta etapa da narrativa de Emmanuel, que continua então assim. Vou voltar uma frasezinha só para situar bem a história, né? Eis a surpresa, frisou Caio Fabrícios alegremente. Comprei como lembrança esta preciosidade na feira de Terebentino, quando alguns de nossos companheiros liquidavam o espólio dos vencidos. Quer dizer, o espólio era sobra. Né? Então, é uma coisa... Imagina você ser tratado assim, né? Mas era como eles viam os escravos, não é? Euvídio Lúcio parecia não ouvir, como que procurando mergulhar naquela figura curiosa ao alcance de seus olhos, e cuja simpatia lhe impressionava as fibras mais sensíveis e mais íntimas. Admiras-te, insistiu Caius, desejoso de ouvir as suas apreciações diretas e francas. Quererias, porventura, que te trouxesse um Hércules formidando, né, um Hércules terrível, um Hércules pavoroso? Preferi lisonjear-te com um raro exemplar de sabedoria. Euvídio agradeceu com um sinal expressivo, acercando-se do escravo silencioso com um leve sorriso. Então, agora nós teremos aí o diálogo entre Euvídio e o escravo. Como te chamas? Perguntou solícito. Nestório. Onde nasceste? Na Grécia? Sim, respondeu o interpelado com um doloroso sorriso. Como pudeste alcançar Terebentino? Senhor, sou de origem judia, apesar de ter nascido em Éfeso, na Grécia. Né? Meus antepassados transportaram-se a Jônia, a Turquia de hoje, há alguns decênios, em virtude das guerras civis da Palestina. Criei-me nas margens do Egeu, onde mais tarde constituí família. A sorte, porém, não me foi favorável. Tendo perdido minha companheira prematuramente, devido a grandes desgostos, em breve, sob o guante, né, sobre a severidade de perseguições implacáveis, fui escravizado por ilustres romanos, que me conduziram ao antigo país de meus ascendentes. E foi lá que a Revolução te surpreendeu? Sim. Onde te encontravas? Nas proximidades de Jerusalém. Falaste de tua família. Tinha apenas mulher? Não, senhor. Tinha também um filho. Também morreu? Ignoro. Meu pobre filho, ainda criança, caiu como seu pai na dolorosa noite do cativeiro. Apartado de mim, que o vi partir com o coração lacerado de dor e de saudade, foi vendido a poderosos mercadores do sul da Palestina. Nós vemos aqui ele apartado da família. Primeiro, perdeu a esposa. Então, já vemos que, apesar de Nestório ser o espírito reencarnado, né, de Públio Lentulus, ele não teve como esposa o grande amor de sua vida, né? Ele teve uma nova família, uma nova oportunidade, e a perdeu cedo. O filho também foi levado e escravizado. Lembram de Marcos, o pequeno Marcos, que foi raptado, né, por André de Gioras, aquele judeu que o escravizou? Então, agora os papéis invertidos, né? O filho dele também levado e vendido
poderosos mercadores do sul da Palestina. Euvídio Lúcio, vamos continuar aqui a narrativa. Euvídio Lúcio olhou para Fabrícios, como a expressar a sua admiração pelas respostas desassombradas do desconhecido, continuando, porém, a interrogar. Então, aqui nessa questão dessa impressão que ele estava tendo, né, de Nestório, é porque Nestório, ele trazia ainda dentro de si o seu jeito ainda. Vamos lembrar que ele foi um senador, né? Então, ele não estava ali intimidado com as perguntas. O Euvídio fazia pergunta e ele respondia sem titubear, sem ficar naquela questão meio de humilde, de serviçal, que tem que responder pouquinho. Não, ele estava com uma conversa ampla e um nível, né, de conhecimento e de bom vocabulário. Ele não era pelo fato dele ser escravo, né, não obrigava ele a ser inculto, né? Ele era um combatente e ele havia sido liberto pelo senhor dele, né? Então ele estava ali e isso impressionou, né, Euvídio Lúcio. Então ele o interrogou: a quem servias em Jerusalém? A Cálios Flávios, né? Esse era o dono de Nestório. Conheci-o de nome. Qual o destino do teu senhor? Foi dos primeiros a morrer nos choques havidos nos arredores da cidade, entre os legionários de Tineus Rufus e os reforços judeus chegados de Betel. Também combateste? Senhor, não me cumpria combater senão pelo desempenho das obrigações devidas àquele. Agora vamos ver aqui. Aqui Nestório vai nos mostrar toda a sua nobreza de caráter. Vamos prestar atenção nas palavras, na resposta que Nestório dá a Euvídio Lúcio aqui. Senhor, não me cumpria combater, senão pelo desempenho das obrigações devidas àquele que, conservando-me cativo aos olhos do mundo, há muito me havia restituído a liberdade, junto de seu magnânimo coração. Minhas armas deviam ser as de assistência necessária ao seu espírito leal e justo. Cálios Flávios não era para mim o verdugo, mas o amigo e protetor de todos os momentos. Para meu consolo íntimo, pude provar-lhe a minha dedicação quando lhe fechei os olhos no alento derradeiro. Quer dizer, esteve ao lado de seu dono até o momento da sua morte. Por Júpiter! Exclamou Euvídio, dirigindo-se em alta voz ao amigo. É a primeira vez que ouço um escravo abençoar o Senhor. Não é só isso, respondeu Caio Fabrícios, bem-humorado, enquanto o servo os observou, ereto e digno. Nestório é a personificação do bom senso. Apesar dos seus laços de sangue com a Ásia Menor, sua cultura acerca do império é das mais vastas e notáveis. Será possível? Tornou Euvídio admirado. Conhece a história de romana tão bem quanto um de nós. Chegou a viver na capital do mundo? Não. Ao que ele diz, somente a conhece por tradição. Já convidado pelos dois patrícios, sentou-se o escravo para demonstrar os seus conhecimentos. Quer dizer, a conversa foi tomando um rumo que os patrícios convidaram a ele a se sentar para continuarem aquela conversa que agradava tanto. Com desembaraço, não podia ser diferente, falou das lendas encantadoras que envolviam o nascimento da cidade formosa entre os vales da Etrúria e as deliciosas paisagens da Campânia. Rômulo e Remo, a lembrança de Aca Larentia, o rapto das Sabinas, eram imagens
que, na linguagem de um escravo, adornavam-se de novos e interessantes matizes. Em seguida, passou a explanar o extraordinário desenvolvimento econômico e político da cidade. A história de Roma não tinha segredos para o seu intelecto. Remontando à época de Tarquínios Priscos, então vamos ver aqui uma nota ao rodapé de quem se tratava, Lúcio Tarquínios Priscos, ou Tarquínio, o Antigo, dos 616 anos antes de Cristo a 579 antes de Cristo. Foi o período em que ele viveu. Foi o quinto rei de Roma, segundo a cronologia de Tito Livio, eleito depois da morte de Anco Márcio. Foi o primeiro rei etrusco. Seu verdadeiro nome, Lúcio Tarquínio, Lúcius Tarquinius, foi substituído quando chegou em Roma. Remontando à época de Tarquínios Priscos, falou de suas construções maravilhosas e gigantescas, detendo-se em particular na célebre rede de esgotos a caminho das águas lodosas do Tibre. Lembrou, agora nós vamos ter vários nomes, e eu vou então ler a nota de rodapé para esclarecer quem são a quem pertencem esses nomes, tá bom? Então, lembrou a figura de Sérvius Túlios. Sérvius Túlios, 578, a mais ou menos, aproximadamente, não sei, há um registro fidedigno, assim, a 535 a.C. Rei romano de origem etrusca, levantou a primeira muralha de Roma e proclamou as primeiras leis sociais, dividindo a população romana em classes e centúrias. Numa Pompílios, 753 a.C. a 673 a.C., foi um sabino escolhido como segundo rei de Roma. Procurou dar leis à cidade, garantindo a ordem. Sábio, pacífico e religioso, cuidou da agricultura e da religião. Menêmio Agripa, nome de uma família da antiga República Romana, que se destacou nas lutas sociais travadas no século II a.C., sobretudo pela participação de dois de seus membros, Tibério Graco e Caio Graco. Sérgius Catilina, esse nome foi bastante mencionado na obra 2000 anos. Né? Lúcio Sérgius Catilina, 109 a.C. a 62 a.C., foi um político romano. Escipio Nasica, Públio Cornélios Escipio Nasica Serápio, 183 a.C. a 132 a.C., foi um militar e político romano da República Romana. O assassinato de Tibério Graco foi executado por sua iniciativa. E todos os vultos famosos da República foram recordados na sua exposição, na qual os conceitos cronológicos se alinhavam com admirável exatidão. Então, eles estavam ali atônitos diante do relato de Nestório, trazendo esses nomes, né, e na ordem cronológica, na ordem dos acontecimentos. Né, isso os deixou bastante admirados. Os deuses da cidade, os costumes, conquistas, generais intrépidos e valorosos, eram com detalhes indelevelmente gravados na sua memória. Seguindo o curso dos seus conhecimentos, rememorou o império nos seus primórdios, salientando as suas realizações portentosas, desde o faustoso brilho da corte de Augusto. As magnificências dos Césares, trabalhadas pela sua dialética fluente, apresentavam novos coloridos históricos em vista das considerações psicológicas acerca de todas as situações políticas e sociais.
Por muito tempo falara Nestório dos seus conhecimentos do passado, quando Elvídio Lúcio, sinceramente surpreendido, o interpelou. Onde conseguiste essa cultura radicada em nossas mais remotas tradições? Senhor, tenho manuseado todos os livros da educação romana ao meu alcance desde moço. Então, vemos aqui que ele estudou, né? Ele conquistou esse conhecimento com facilidade pelas experiências do passado, mas ele as buscou. Então, ao buscar, através do estudo, aquele conhecimento, o conhecimento lhe chegou mais fácil, né? Pelas lembranças de um passado não tão distante assim, né? Foi a reencarnação anterior. Né? Além disso, sem que me possa explicar a razão, quer dizer, ele não consegue compreender como ele conseguia aprender com tanta facilidade, ter tanto conhecimento assim, estudando, né? Além disso, sem que me possa explicar a razão, a capital do império exerce sobre mim a mais singular de todas as seduções. São as reminiscências do espírito, não é? Ora, juntou Caio Fabrício satisfeito. Nestório tanto conhece um livro de Salústio, vamos ver quem é Salústio, quem foi Salústio, né? Caio Salústio Crispo, 86 a.C. a 34 a.C. Foi um dos grandes escritores e poetas da literatura latina. Como uma página de Petrônio. Quem foi Petrônio? Não tem uma data inicial, mas foi até 66 depois de Cristo. Foi um escritor romano, mestre na prosa da literatura latina, satirista notável, autor de Satyricon. Os autores gregos igualmente não têm segredos para ele. Considerada, porém, a sua predileção pelos motivos romanos, quero acreditar haja ele nascido ao pé de nossas portas. O escravo sorriu levemente enquanto Elvídio Lúcio esclareceu. Semelhantes conhecimentos evidenciam um interesse injustificável da parte de um cativo. E depois de uma pausa, como se estivesse arquitetando um projeto íntimo, continuou a falar, dirigindo-se ao amigo. Meu caro, louvo-te a lembrança. Minha grande preocupação no momento era obter um servo culto que pudesse incumbir-se de enriquecer a educação de minhas filhas, auxiliando-me simultaneamente no arranjo dos processos do Estado, a que agora serei compelido pela força do cargo. Então, ele já pensou em tornar Nestório o preceptor de Ovídia e Célia, suas filhas, né? E ainda ajudá-la no seu trabalho. O anfitrião mal havia concluído seu agradecimento quando surgiram na sala a esposa e as filhas, num gracioso cromo familiar. Alba Lucínia, sua esposa, que ainda não atingira os 40 anos, conservava no rosto os mais belos traços da juventude, a iluminarem o seu perfil de Madonna. Ia ser uma belíssima mulher, não é? Junto das filhas, duas primaveras risonhas, seu aspecto de mocidade ganhava um todo de nobres expressões vestalinas, expressões imaculadas, expressões puras, confundindo-se com as duas, como lhes fora a irmã mais velha, em vez de mãe extremosa e afável. Então, realmente, devia ser uma linda mulher e conservada, né, para poder ser confundida até como irmã das próprias filhas. Elvídia e Célia, porém, embora a semelhança profunda nos traços fisionômicos, deixavam transparecer espontaneamente a diversidade de temperamentos e pendores espirituais. A primeira entremostrava nos olhos uma inquietação própria da idade, indiciando os sonhos febricitantes que lhe povoavam a alma, ao passo que a segunda trazia no olhar
uma reflexão serena e profunda, como se o espírito de mocidade houvera envelhecido prematuramente. Todas as três exibiam graciosamente os delicados enfeites do péplo em sua feição doméstica, presos os cabelos em preciosas redes de ouro, ao mesmo tempo que ofereciam a Caio Fabrícios um sorriso de acolhimento. Ainda bem, murmurou o hóspede com vivacidade própria do seu gênio expansivo, avançando para a dona de casa. O meu grande Euvídio encontrou o altar das três graças, entronizando-as egoisticamente no lar. Aliás, aqui estamos nas plagas do Egeu, berço de todas as divindades. Suas saudações foram recebidas com geral agrado. Não somente Alba Lucínia, mas também as filhas, se regozijavam com a presença do carinhoso amigo da família desde muito tempo. Em breve, todo o grupo se animava em palestra amena e sadia. Era o burburinho das notícias de Roma, de mistura com as impressões da Idumeia e de outras regiões da Palestina, onde Ovídio Lúcio estagiara junto da família, enfileirando-se as opiniões encantadoras e íntimas acerca dos pequeninos nadas de cada dia. Em dado instante, o dono da casa chamou a atenção da esposa para a figura de Nestório, encolhido a um canto da sala, acrescentando entusiasticamente: Lucínia, eis o régio presente que Caius nos trouxe de Terebentino. Um escravo? Perguntou a senhora, com entonação de piedade. Sim, um escravo precioso. Sua capacidade mnemônica, sua capacidade de memória, é um dos fenômenos mais interessantes que tenho observado em toda a vida. Imagina que tem dentro do cérebro a longa história de Roma, sem omitir o mais ligeiro detalhe. Conhece nossas tradições e costumes familiares como se houvera nascido no Palatino. Desejo sinceramente tomá-lo a meu serviço particular, utilizando-o ao mesmo tempo no apuro da instrução de nossas filhas. Alba Lucínia fitou o desconhecido tomada de surpresa e simpatia. Ela também se simpatizou com ele. Por sua vez, as duas jovens o contemplavam admiradas. Saindo, contudo, da sua estupefação, a nobre matrona ponderou refletidamente. Euvídio, sempre considerei a missão doméstica como das mais delicadas de nossa vida. Se esse homem deu provas dos seus conhecimentos, tê-las-ia dado também de suas virtudes para que venhamos a utilizá-lo confiadamente na educação de nossas filhas? Olhe, cuidado, né? Muito cuidado. O fato dele ser culto, inteligente, ter todos esses dons, ter um cérebro privilegiado, não quer dizer, que ele tenha virtude suficiente para cuidar tão proximamente das filhas. O marido sentiu-se embaraçado para responder à pergunta tão sensata e oportuna, que ele nem havia pensado, Mas em seu auxílio veio a palavra firme de Caius, que esclareceu. Eu vô-la dou, minha senhora. Se Euvídio pode abonar-lhe a sabedoria, posso eu testificar as suas nobres qualidades morais. Alba Lucínia pareceu meditar por momentos, acrescentando afinal com um sorriso satisfeito. Está bem, aceitaremos a garantia da sua palavra. Em seguida, a graciosa dama fitou Nestório com caridade e brandura, compreendendo que se o seu doloroso aspecto era incontestavelmente o de um escravo, os olhos revelavam uma serenidade superior, saturada de estranha firmeza. E os olhos são fontes de verdade mesmo, não é? Depois de um minuto de observação acurada e silenciosa, voltou-se para o marido, dizendo-lhe algumas palavras em voz quase imperceptível,
como se pleiteasse a sua aprovação, antes de dar cumprimento a algum de seus desejos. Euvídio, por sua vez, sorriu ligeiramente, dando um sinal de aquiescência com a cabeça. Voltando-se então para os demais, a nobre senhora falou comovidamente. Caius Fabrícios, eu e meu marido resolvemos que nossas filhas venham a utilizar a cooperação intelectual de um homem livre. E tomando de minúscula varinha, vamos ilustrar esse momento aqui. E tomando de minúscula varinha que descansava no bojo de um jarrão oriental, a um canto da sala, tocou levemente a fronte do escravo, obedecendo às cerimônias familiares com as quais o senhor libertava os cativos na Roma imperial, exclamando: Nestório, nossa casa te declara livre para sempre. Filhas, continuou a dizer sensibilizada, dirigindo-se às duas jovens, nunca humilheis a liberdade deste homem, que terá toda a independência para cumprir os seus deveres. Caius e Euvídio entreolharam-se satisfeitos. Enquanto Euvídia cumprimentava de longe o liberto, com um leve aceno de cabeça, altiva, arrogante, Célia aproximava-se do alforriado, que tinha os olhos úmidos de lágrimas, e estendeu-lhe a mão aristocrática e delicada numa saudação sincera e carinhosa. Seus olhos encontraram o olhar do ex-escravo numa onda de afeto e atração indefiníveis. O liberto, visivelmente emocionado, inclinou-se e beijou reverentemente a mão generosa que a jovem Patrícia lhe oferecia. A cena comovedora perdurava por momentos, quando, com surpresa geral, Nestório se levantou do recanto em que se achava e, caminhando até o centro da sala, ajoelhou-se ante os seus benfeitores, osculando humildemente os pés de Alba Lucínia. Então, terminamos esse capítulo com este momento de humildade. Então, sabendo nós que Nestório foi, na vida pregressa, Lúcius, gente, me fugiu o nome, enfim, o senador, né? Com toda aquele orgulho que ele tinha, aquela vaidade, né? Que daí depois, no decorrer da vida, né? Foi melhorando, foi se modificando, né? Então, agora que ele tem essa oportunidade de reencarnar como escravo, ele já traz a humildade em si. Então, temos aí almas nobres, Alba Lucínia, Célia e Nestório. E assim terminamos o primeiro capítulo. O segundo capítulo, intitulado Um Anjo e um Filósofo. O palácio residencial do prefeito Lólio Úrbico estava situado em uma das mais belas eminências da colina em que se erguia o Capitólio. Então, aqui nós já estamos em Roma, capital do Império. A fortuna do seu dono era das mais opulentas da cidade, e a sua situação política era das mais invejáveis, pelo prestígio e respectivos privilégios. Embora descendente de antigas famílias do patriciado, não recebera vultosa herança dos avoengos, de seus antepassados, mais ilustres, e, todavia, bem cedo, o imperador tomara-o a seu cuidado. O imperador, na ocasião, era
Adriano. E aí temos um busto que retrata muito bem o imperador Adriano. Dele fizera, a princípio, um tribuno militar cheio de esperanças e perspectivas promissoras, para promovê-lo em seguida aos postos mais eminentes. Então, Adriano cuidava dele, né? Tratou de encaminhá-lo. Transformara-o depois no homem de sua inteira confiança. Fez-lhe doações valiosas em propriedades e títulos de nobreza, espantando-se, porém, a aristocracia da cidade, quando Adriano lhe recomendou o casamento com quem? Com Cláudia Sabina, plebeia de talento invulgar e de rara beleza física, que conseguira, com seu favoritismo, as mais elevadas graças da corte. Lólio Úrbico não vacilou em obedecer à vontade do seu protetor e maior amigo. Casara-se displicentemente, como se o matrimônio devesse encontrar uma salvaguarda total de todos os seus interesses particulares, prosseguindo, todavia, em sua vida de aventuras alegres nas diversas campanhas de sua autoridade militar, fosse na capital do império ou nas cidades de suas províncias numerosas. Por outro lado, a esposa, agora prestigiada pelo seu nome, né, vamos repetir aqui para a gente ir gravando, né, bem os nomes, a esposa Cláudia Sabino, agora prestigiada pelo seu nome, conseguia no seio da nobreza romana um dos lugares de maior evidência. Pouco inclinada às preocupações de matrona, não tolerava o ambiente doméstico, entregando-se aos desvarios da vida mundana, ora seguindo o plano delineado pelos amigos, ora organizando festivais célebres, afamados pela visão artística e pela discreta licenciosidade, essa discreta indecência que os caracterizava. Então, vemos aí o tipo de mulher que era Cláudia Sabina. Né? A sociedade romana, em marcha franca para a decadência dos antigos costumes familiares, adorava-lhe as maneiras livres, enquanto o espírito mundano do imperador e a volúpia dos áulicos, né, dos cortesãos, se regozijavam com seus empreendimentos no turbilhão das iniciativas alegres nos ambientes sociais mais elevados. Cláudia Sabina conseguira um dos postos mais avançados nas rodas elegantes e frívolas. Sabendo transformar a inteligência em arma perigosa, valia-se de sua posição para aumentar cada vez mais o próprio prestígio, elevando às culminâncias do meio em que vivia criaturas de nobreza improvisada para satisfazer facilmente os seus caprichos. Assim que, em torno de seus preciosos dotes de beleza física, borboleteavam todas as atenções e todos os desvelos. Então, temos aqui uma descrição de quem era Cláudia Sabina, aquela mesma plebeia que teve um relacionamento na juventude, né? Um relacionamento que veio até a trazer um filho entre ela e Ovídio. E agora ela era uma mulher de destaque na sociedade. Muito bem, vamos retomar então a narrativa de Emmanuel. Entardece. Entardece, desculpe. Entardece. No elegante palácio próximo do templo de Júpiter Capitolino, aqui eu trouxe a imagem desse templo.
Então, aqui, no elegante palácio próximo do templo de Júpiter Capitolino, paira um ambiente pesado de solidão e quietude. Então, esse templo, ele ficava nessa colina, né? Tinha aqui as imagens, trazendo aqui essa imagem menor embaixo, ela mostra como ele era localizado, era um templo muito bonito, né? E aqui temos a imagem em bronze de Júpiter, né? E então vamos encontrar, recostada num divã do terraço, Cláudia Sabina, em palestra reservada com certa mulher do povo, em atitudes de grande intimidade. Atéria, dizia ela interessada e discretamente. Desculpa, discretamente. Mandei chamar-te, a fim de aproveitar a tua velha dedicação numa incumbência. Ordenai, respondia a mulher de aspecto humilde, com o artificialismo de suas maneiras aparentemente singelas. Estou sempre pronta a cumprir as vossas ordens, sejam quais forem. Estarias disposta a servir-me cegamente em outra casa? Sem dúvida. Pois bem, eu não tenho vivido senão para vingar-me de terríveis humilhações do passado. Aqui eu vou fazer uma pausa, que nós vamos tratar, daqui em diante, de um diálogo onde tudo que vem à tona é o desejo, é um plano de vingança de Cláudia Sabina. E nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, nas instruções aos Espíritos, um texto sobre a vingança, assinado, né, por Jules Olivier, em Paris, em 1862. E eu fiz um excerto, eu tirei um pedaço desse item 9, onde descreve essa questão da vingança. Então, eu vou ler e depois nós vamos encontrar essas características nas atitudes, né, nos planos de Cláudia Sabina. Diz assim: a vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão quase nunca se vinga a céu aberto. Quando é ele o mais forte, cai qual fera sobre o outro a quem chama seu inimigo, desde que a presença deste último lhe inflame a paixão, a cólera, o ódio. Porém, as mais das vezes assume aparências hipócritas, ocultando nas profundezas do coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o inimigo, que de nada desconfia, e espera o momento azado para, sem perigo, feri-lo. Esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas e, em sendo propícia a ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Quando seu ódio não chega a tais extremos, ataca-o então na honra e nas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam. Fica estupefato quando mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. Enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam
e o evitam. Ah, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o seu inimigo e o insulta em plena face. Então, temos aí a descrição de um ser vingativo, seu modus operandi, né? E vamos, então, dar continuidade ao relato e ao caminho, no traçar da obra, nós vamos descobrindo essas características, né, nas atitudes de Cláudia Sabina. Senhora, disse a Téria, né? Lembro-me das vossas amarguras no seio da plebe. Vou voltar aquele para situar as duas lá no terraço. Ainda bem que conheceste os meus sofrimentos. Escuta, continuava Cláudia Sabina, baixando a voz intencionalmente. Sabes quem são os Lúcios em Roma? Quem não conhece o velho Quinéio, senhora? Antes de me falar de vossas mágoas, devo esclarecer que sei também dos vossos desgostos, devido à ingratidão do filho. Ovídio, não é? Então, nada mais preciso dizer-te a respeito do que me compete fazer agora. Talvez ignores que Ovídio Lúcio e sua família chegarão a esta cidade dentro de poucos dias de regresso do Oriente. Tenciono colocar-te no serviço de sua mulher, a fim de poderes auxiliar a execução integral dos meus planos. A intenção, então, aqui de Cláudia Sabina é infiltrar a Téria no lar de Ovídio Lúcio, né? Ordenai e obedecerei cegamente. Conheces Túlia Servina, a mulher do tribuno Máximos Cunctator? Ela mesma. Ao que fui informada, Túlia Servina foi encarregada por sua antiga companheira de infância de arranjar 2 ou 3 servas de inteira confiança e habilitadas a satisfazer os imperativos da atualidade romana. Assim, importa que te apresentes quanto antes como candidata a este posto. Então, temos aí Túlia Servina, uma nova personagem na história, que está cuidando, né, foi encarregada de conseguir as serviçais para atender aquela que é amiga, né, de infância. Então, são muito chegadas, né? Como? Né? Então, ela ficou em dúvida, como é que ela vai fazer isso? Né? Achais provável que a esposa do tribuno venha a aceitar o meu simples oferecimento sem referência que me recomende ao seu critério? Precisamos muita ponderação neste sentido. Túlia jamais deverá saber que és pessoa de minha intimidade. Poderias apresentar referências especiais de Crisótemis ou de Musônia, minhas amigas mais íntimas. Todavia, essa medida não ficaria bem igualmente. Suscitaria talvez qualquer suspeita, quando eu tivesse mais necessidade de tua intervenção ou de teus serviços. Que faremos então? Antes de tudo, é necessário te capacites da utilidade dos teus próprios recursos, em benefício dos nossos projetos. A aquisição de uma serva humilde é coisa preciosa e rara. Apresenta-te a Túlia com a mais absoluta singeleza. Fala-lhe das tuas necessidades, explica-lhe os teus bons desejos. Tenho quase certeza de que bastará isto para vencermos nossos primeiros passos. Em seguida, conforme espero, serás admitida ao ambiente doméstico de Alba Lucínia, a usurpadora da minha ventura. Servi-la-ás com humildade, submissão e devotamento, até conquistar-lhe confiança absoluta. Não precisarás procurar-me frequentemente para não despertar suspeitas sobre nossas combinações.
Virás a esta casa um dia em cada mês, que ela tinha tudo já planejado na sua cabeça, né? O roteiro todo. Né? Virás a esta casa um dia em cada mês, a fim de estabelecermos os acordos necessários. A princípio, estudarás o ambiente e me cientificarás de todas as novidades e descobertas da vida íntima do casal. Mais tarde, então, veremos a natureza dos serviços a executar. Posso contar com a tua dedicação e com o teu silêncio? Estou inteiramente às ordens e cumprirei as vossas determinações com absoluta fidelidade. Confio nos teus esforços. E assim dizendo, Cláudia Sabina entregou à comparsa algumas centenas de sestércios, em penhor de mútuos compromissos. A Téria guardou o preço da primeira combinação avidamente, lançando um olhar cúpito à bolsa e exclamando atenciosa: podeis estar certa de que serei vigilante, humilde e discreta. Aqui, então, nós faremos uma pausa e retomaremos o estudo daqui na próxima terça-feira. E veremos, então, como será essa questão de Etéria. Será que a Téria, né? Será que ela vai conseguir se colocar e trabalhar, ser infiltrada na casa de Elvídio? Veremos, então, no nosso próximo estudo. E agora, para encerrarmos, vamos elevar nosso pensamento ao nosso querido Mestre Jesus. Agradecemos este momento de leitura que nos trouxe já bastante conhecimento, Senhor. Vemos aí a nobreza de espíritos que pensam no outro, como aquela restituindo a liberdade ao escravo Nestório, para poder bem servi-los, como homem livre. Adiante, esse espírito ainda vingativo, fazendo tramas para envolver e prejudicar o outro. Que possamos, Senhor, assimilar os ensinamentos para evitar de cometermos os mesmos enganos. Sê conosco nesta semana que nos separa do nosso próximo encontro para dar continuidade ao estudo da obra 50 anos depois. E assim, sê conosco. Graças a Deus. Amigos queridos, então aqui encerramos o nosso encontro de hoje e desejo a todos uma ótima semana e que possamos nos encontrar para retomar esse estudo e ver as cenas que teremos adiante, não é? Como isso tudo há de se desenrolar. Então, que todos fiquem bem, desejo a todos muita paz.